dizer. Muito bem. VSFS, vim ser feliz no sintético. Isso. Olha aqui, vamos botar o olho nos tipos. Antes de falar sobre a extraordinária reportagem de Lúcio de Castro sobre Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, uma notícia fresquinha de agora a pouco: a Comissão de Justiça pediu afastamento imediato de Augusto Melo no Corinthians. Comissão de Justiça do Corinthians, né? Pediu. O CORE pediu, que é o Comitê de Orientação, o Conselho Fiscal pediu, o Conselho Deliberativo pediu, agora até a Gaviões, que o defendia, está pedindo, e ele, sei lá. E eu até aproveito para corrigir que eu falei aqui na semana passada que a Lei Geral do Esporte exigia que, diante da reprovação de contas, o imediato afastamento do presidente. Não exige, faculta. Os conselhos é que podem fazer isso. Muito bem. Lúcio de Castro, semana passada, publicou no Spotlight, que é o seu portal, um perfil contando quem é Alejandro Domingues. Uma matéria alentadíssima, desse tipo matérias da revista Piauí. Páginas e mais páginas, que eu tive o orgulho, a primazia, por delicadeza de Lúcio de Castro, de poder reproduzir no meu blog no UOL. Então está lá também no meu blog no UOL, na terça-feira passada. Gol do São Paulo, 2-0, São Paulo brilha, parece que o Bandeirinha está querendo impedir. Gol do Ferreirinha. Vamos ver o que diz o VAR. Estou olhando aqui. Para mim, situação legal, mas vamos ver. Conte-nos, Lúcio, com o seu poder de síntese, é claro, porque a matéria é, como eu disse, enorme. O que se ressaltaria? Quem é o presidente da Conmebol? Juca, Rodrigo, acho que a minha primeira dificuldade é também aqui, como foi fazendo a matéria, de hierarquizar o tanto de coisa absurda e relevante que você vai encontrando sobre esse cara, sobre a vida dele, sobre a família dele. E aí, quando eu tento hierarquizar o que é mais relevante, o que é mais impressionante, eu te digo que eu não consigo hierarquizar. Assim, em primeiro lugar, assim, a matéria abre, assim, começa com a primeira ficha policial dele aos 13 anos de idade, que é uma ficha da Polícia Federal Brasileira, com ele um visto falso para entrar no Brasil. E aí eu deixo bem claro uma coisa: a partir desse momento, eu começo, que acho que seria uma prática comum a nós três aqui, a todo mundo que pretende fazer um bom jornalismo, ele não tem culpa de ser filho de quem é. Então, com 13 anos, ele é inocente, o pai fez isso. Então, a matéria toda, o tempo inteiro, eu parto para mostrar que ele está naquele bolo ali, ele é personagem dessa matéria, não é porque ele é filho de quem é, que o pai dele tem um histórico, que a gente pode chegar lá, é porque depois ele é partícipe daquilo tudo, ele é sócio do pai, ele participa, então, assim, ele não está ali porque ele é filho de alguém que cometeu crimes, que ele também é sócio, por exemplo, da fabricante de cigarro do pai dele, e isso com ficha, que pratica contrabando, e isso está na justiça, está comprovado, que pratica contrabando de cigarro, quer dizer, e ele é sócio. A gente não poderia falar do cara, ele é filho de um contrabandista, não teria o mesmo peso. Então, eu passo, inclusive cometo o pecado da repetição na matéria 3 vezes, para deixar isso bem claro. Ele não é só filho de um cara que fez uma fábrica de cigarros contrabandista, ele é sócio. O pai dele também, a fortuna da família, do grupo familiar, é todo erguido, e talvez, para mim, talvez seja o pior pecado entre tantos, né? Crime, inclusive. O pai dele e ele depois é muito beneficiário da pior ditadura desse continente, se é que é possível hierarquizar isso também. Da ditadura Stroessner, foi sanguinária como todas as outras, e o Stroessner ainda era um estuprador de meninas de 13 anos.
e eles são absolutamente beneficiários, sócios da família Stroessner, e depois a família Domingues viram tronco da família Stroessner, eles se juntam. E ele é sócio de vários dos Stroessner, e os negócios deles crescem, da família toda, crescem na família Stroessner. Então você vai apurando isso e vai ficando absolutamente chocado, né? Como ele é realmente participante daquela ditadura de horror, toda a fortuna dele, terras, etc., o monopólio do grupo empresarial, todo se constrói durante a ditadura de Stroessner. E isso realmente é muito impressionante. E aí depois você chega no futebol e vai encontrando coisas assim, como contratos que, e isso de certa forma lá atrás já tinha sido publicado, que ele abre mão do contrato na época, 19 milhões, e opta por um de 7, e aí depois você descobre, aí a descoberta foi minha, que 45 dias depois dele fazer essa opção por uma empresa amiga, ele abre uma empresa num paraíso fiscal. Isso era absolutamente desconhecido, tendo como sócia a secretária da Conmebol. E é esse cara, Juca e Rodrigo, que daqui a 7 dias vai estar à frente como anfitrião do Congresso da FIFA, né? O que é como todo poderoso do Congresso da FIFA daqui a 7 dias. Quer dizer, mostra bem o futebol do nosso continente, e tem várias outras histórias muito impressionantes nisso tudo, né? E a minha dificuldade maior realmente foi essa, hierarquizar cada espanto que eu ia tendo ao fazer essa matéria. Muito que bem. É nessas mãos em que o nosso futebol do continente está. Lembrando que as mãos dos antecessores não eram mais limpas do que a deste cidadão. Todos foram denunciados no FIFA Gate. Alguns foram presos, outros escaparam, mas o fato é que a Confederação Sul-Americana de Futebol é um covil frequentado por malandros. Vamos falar rapidamente de cultura. Posso arrematar, Juca? Perdão. Claro. Eu faço um paralelo na matéria que é até um pouco óbvio para quem lembra. A história do Pablo Escobar é contada assim como a história de plata e plomo, né? Chumbo Sim. E dinheiro, né? E quando você vai entender, se você, quem der a honra de ler a matéria, que a história deles, dos Domingues, também é uma história de plata e de plomo. Exatamente. Que, aliás, é o título que o Lúcio deu no portal dele.